Provérbios, capítulo 4. Estamos falando de um tempo em que o reino de Israel está debaixo de um clima de paz. Ou seja, Salomão, instruído pelo Senhor, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele está trazendo ensinamentos para uma nação, orientações para uma nação, daquilo que o próprio Deus, através da sabedoria, ministrou sobre ele. Só quero pontuar com os irmãos aqui um detalhe, não vamos esquecer disto, que a instrução, quando não obedecida, tem um peso. Uma coisa é quando eu cometo algo e eu não sabia. A outra coisa é quando eu sei e assim mesmo eu faço. Existem dois tipos de ações que podem ser compreendidas como atitudes. Primeiro é a omissão. O que é a omissão? É quando eu sei que deveria de fazer algo e eu não faço. Então, isto é uma ação. Eu sei que eu tinha a obrigação de me comportar, de fazer, de agir desta forma. Se eu voluntariamente eu faço, eu estou cometendo uma ação de omissão. Que ação é essa? Deixar de praticar aquilo que é obrigatório, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Qual é a segunda forma de ação, de atitude, que gera um comportamento que traz também consequências? É os atos comissivos. São aqueles que, embora eu tenha especificamente a determinação para tal, eu deliberadamente pratico o contrário. Então, as minhas ações, elas podem ser por ações omissivas ou comissivas. Omissivas, quando eu me omito, e comissivas, quando eu faço exatamente aquilo que não deveria. Por exemplo, passar em frente a um hospital em alta velocidade com o som do carro ligado. Eu estou praticando uma ação errada. Eu sabia qual era a ação que eu deveria de tomar, mas eu voluntariamente tomei essa decisão. O que Salomão escreve em Provérbios, é interessante pontuar isso também no capítulo 4 e também nos outros textos, porque o homem mais sábio da terra perdeu para ele mesmo. Amém? O que é perder para ele mesmo? É eu jogar contra mim mesmo. Tem como eu jogar futebol contra mim mesmo? Não tem. Ou você ataca ou você defende. Salomão perdeu para ele mesmo. Como assim? Sendo instruído, sendo sábio, sabendo o que tinha que fazer, ele assim não fez. Então, Provérbios é um livro grandíssimo de ensinamento, de instrução maravilhosa. Mas a gente vai encontrar em Eclesiastes um outro Salomão. Como assim outro? Uma pessoa que declara o que ele sabia que tinha que fazer e não fez, e por isso pagou o preço. Então, a minha palavra desta noite, baseada em Provérbios 4, é que em Provérbios 4 há uma ascensão. Como assim? Nós vemos um homem que alcançou de Deus e alcançou do seu pai um reino, e como resultado disso, ele foi bem-sucedido. O começo do reinado de Salomão foi fantástico. Fantástico. Tudo ia bem, até que ele resolve quebrar aquilo que ele mesmo, usado por Deus, inspirado por Deus, disse que não devia fazer. Aí nós vamos encontrar, na história de Salomão, um dos textos que diz assim: e as mulheres lhe perverteram o coração. A partir do momento em que ele quebra o princípio, o valor de não se comportar como ele se comportou, de um homem inteligente, ele passou a ser um homem estúpido, é a palavra. Porque ele chegou num ponto de construir dentro de Israel altares e templos pagãos.
É como se você falasse assim, cara, você endoidou? Você que recebeu de Deus instrução, você vai contra? Pois ele foi. Por quê? Porque começa aqui. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Nossas decisões começam aqui. Aqui a gente decide matar. Sim ou não? Pode falar que essa carinha de santo não é. Mas aqui a gente fica com raiva a tal ponto de falar assim, quero esganar essa pessoa. Eu tenho vontade de... Não vamos falar. Mas aqui também você fala, tudo bem. Deus é mais na minha vida, eu vou liberar o perdão. Ou você diz assim, apesar dessa pessoa fazer mal para mim, eu entrego ela nas mãos do Senhor. Aqui começa. Salomão, ele escreve no capítulo 4 que obedecendo aos ensinamentos, ele honrava não somente o nome da família, mas ele honrava também o nome do Senhor. E ele fecha dizendo que o caminho certo e o errado estarão sempre diante de cada pessoa. E caberá a nós escolher. Eu sempre, nesses ensinamentos, eu sempre trago à minha memória uma palavra de Deus que não foi forçada para uma pessoa chamada Caim. Todos já sabem o texto. Quando Caim tem inveja do aceite de Deus, a oferta do seu irmão, e ele frange a testa, ele se zanga, entra no coração dele, ele gera isto, raiva, ódio, ele fica irado com Deus e quer descontar em Caim, em Abel. Ele não faz o que é certo e tem inveja de quem faz o que é certo. Quando ele oferta a Deus, no seu sacrifício, ele não faz com amor. Então, quando a gente faz com amor, a gente faz com melhor. Amém ou não? Quando a gente faz de qualquer jeito, acabou. Aí Deus não recebe. Aliás, o próprio Deus fala sobre isso. Mas, enfim, Deus fala para ele assim, Caim, por que está triste o teu coração, o teu semblante? Se você não fizer o que é certo, se você fizer o que é certo, vai ter aceitação para você. Em outras palavras, eu vou te abençoar. Você será abençoado. Você atrai a bênção ao fazer o que é certo. Aí Deus fala, no entanto, porém, se você fizer o que é errado, o mal vai te dominar. Então você escolhe. O que eu encontro nesse texto, para a gente partir para os versos? Preste bem atenção, senhores e senhoras, que estão aqui esta noite. Não espere que Deus vá te obrigar a fazer o que é certo. Ele vai instruir. E o que Salomão escreve é exatamente isto no capítulo 4. Nós temos o caminho certo e o caminho errado diante da gente. Vou dar um exemplo. Tem adolescentes e jovens aqui esta noite. Esta geração não é inocente quanto a alguns assuntos. Então, quando um filho, um neto, diz assim para a avó, para o pai e para a mãe, eu vou estudar hoje na casa de fulano, vou dormir lá, que meus amigos vão estar lá. E, na verdade, aquilo é apenas uma placa de engano, porque, na verdade, ele não vai ficar lá. Vai alguns rapazes lá, então as meninas vão para o crime. Vão alguns moços, as meninas, ou, como nós vamos ver hoje, que não há sabedoria no ímpio, e isso a gente se nota, a mãe e o pai do ímpio concordam com a mentira do filho, porque se contar a verdade para os pais do amiguinho, ele não vai dormir lá. Mas eu quero ter aqui como primeira pessoa, que é o filho, o neto, seja quem for, que diz assim, a gente vai lá para fazer isso. E, na verdade, eles vão lá para beber, ou vão lá para fumar, ou vão lá para ter um momento de sexo. A pergunta é, sabiam ou não sabiam que era errado? Sabiam. A decisão foi deles? Foi deles. Sabiam ou não sabiam que não podiam mentir? Sabiam. Por que mentiram? Escolha. Simples. A esposa, ou o marido, ou o filho, que diz para alguém que está no seu lar, vou trabalhar até mais tarde hoje, mas na verdade ele não vai trabalhar, ele vai para o bar, ou vai sair, ou vai trair, é uma escolha. É isso que o texto vai dizer.
O caminho certo e o caminho errado sempre vão estar diante de nós. Cabe a gente escolher. Amém? Versos de 1 até o verso de número 4 eu quero ler com vocês, aonde aqui é o conselho de um pai sábio. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa, não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Primeira coisa que diz aqui, isto está em desuso pelo mundo, mas na vida cristã não está. Diz aqui: ouça quando seu pai e sua mãe te ensinam, e preste atenção e aprendam a ter discernimento. Aqui há um alerta para nós, pais. Presta atenção em que mensagem você está mandando para os seus discípulos dentro de casa. Preste atenção que tipo de palavra você está dizendo para a futura geração. Quando você fala mal de alguém, quando você tece comentários contra a igreja, vou dar exemplos nossos. Quando você tece comentário contra os seus líderes, além de uma grande nuvem de testemunhas espirituais, que os demônios estão aí, e o próprio céu ouvir, lembre-se, o que ele diz: preste atenção e aprenda a ter discernimento. Ou seja, eu preciso começar a avaliar o que eu falo, o que eu faço, como eu me comporto. Porque, na verdade, eu estou tendo alunos dentro da minha casa. Então, regra número 1, está falando de filho, mas se ele tem um mau professor, quantos que aprenderam a beber, fumar, se prostituir, roubar, ser estelionatário, briguento, violento, com os próprios pais? É escola. Ele diz: pois a orientação que eles dão, que eu vos dou, é que não se afaste das instruções. E aí, meu irmão, a coisa complica para nós como gestores, para nós como pais. Porque se a gente não dá o bom exemplo, imagine num lar em que na mesa do jantar, do café da manhã, sentado à sala, dentro do carro, a gente sai do culto metendo pau na palavra, metendo pau no culto. Estou dando exemplos simples. Mas imagine o contrário, para não ficar no contexto de igreja. Nossos filhos escutam a gente falando mal do irmão, da irmã, falando mal do vizinho, falando mal de alguém. Que tipo de ensinamento eu estou mandando para eles? Pode, está certo. Então eu não posso reclamar amanhã. Assim como a omissão traz responsabilidades, lembre-se do que eu disse lá atrás. Os atos comissivos também trazem. Então, eu falo, eu faço, ao mesmo tempo eu não cobro, eu não disciplino, eu não corrijo, mas eu quero ter uma família saudável. Eu quero que meus filhos andem no caminho do Senhor, mas quando se tratava dos pecadinhos dele, eu passava o paninho e fazia de conta que não. Não dá para reclamar. É escolha, cada um faz o que quer. Primeiro, os pais são os primeiros mestres dos filhos. Sim ou não? Com quem os filhos aprendem a andar? Com quem os filhos aprendem a falar? Com quem os filhos pegam gostos por comida? Ponto. Os pais são os primeiros mestres. Os pais são responsáveis pela criação. É o que está dizendo. Os pais são diretamente condutores, guias de direcionar o caminho correto. Não é professor. Essas crianças subiram agora aqui, irmãos. Mas veja, isso aqui é uma extensão pequena. Porque as crianças não ficam 24 horas dentro da igreja ouvindo a palavra. Amém? Nossos filhos não ficam 24 horas na igreja recebendo momentos de oração. Presta atenção, se na tua casa tu não faz isso com o teu filho, você quer que a igreja faça? Eles são apenas consequência do que você vive em casa. Eu vivo chegando em alguns lares como pastor visitando, e a televisão está ligada durante o aconselhamento. E naquele canal que, para ir para o inferno é só carimbar. Desenhinho que você já sabe, de um globo terrestre. Facinho da Silva Xavier.
Sabe que mensagem eu estou mandando para meus filhos? Esse pastor aí é menos importante que a TV do Globo. Então, aquelas coisas que estão lá. Presta atenção. O que Salomão está dizendo aqui? Ele fala, aprenda com teu pai. Escute o que teu pai fala. Mas ele está dizendo que os pais são responsáveis pela criação. Psiu. Olha para mim um pouquinho. Cleomara Bertolino. Quem comprava roupa para os teus filhos? Você. Quem que compra roupa para os filhos? Estão de acordo? A mãe compra, às vezes, com o dinheiro do pai. Ou dos dois. Mas eu quero me referir aqui que quem compra é os pais. Sim ou não? Então, por que nossos filhos andam com roupa escandalosa? Quando pequenininho. Se eu estou ministrando na vida das minhas crianças, que usar shortinho por aqui, inclusive vir para dentro da igreja, isso é legal? Tenta tirar depois com 16, 17 anos. Tenta! Tenta tirar. Tenta comprar blusinha para uma menininha, decotadinha, legalzinha, e deixa ela crescer, e as coisas... Tenta tirar depois com 16, 17 anos. Não chega a isso. Aos 12, a sexualidade está exacerbada. Amém? Menino, o pai fica, caiu na rede é peixe, caiu na rede é peixe, caiu na rede passa o rodo. Mulher é para isso. Homem tem que ser assim. Ok. O menino ainda está sem uma peninha aqui, deixa o resto. O dia esse menino descobre que ele é homem. Pegou, né? Entendeu? Captou? Pegou? O que ele tem na cabeça? Eu preciso mostrar que eu sou homem. Seja com a violência que o pai ensinou, seja com uma sexualidade exacerbada, seja com mexer com as mulheres na rua quando a mãe estava longe. Por que alguns papagaios falam palavrão? Não é o papagaio que aprendeu a falar palavrão. O de casa canta corinho. Por quê? Mas tem lugar que você vai que o papagaio passa vergonha. Eu fui na casa de um amigo meu outro dia e os papagaios têm ciúme dele. Aí nós chegamos lá, o papagaio viu a gente chegar perto dele e chamou nós de filho da Xuxa. Poxa, mas que negócio que é esse aí? A irmã da Venezuela não entendeu, é palavrão, depois explica. Entendeu? Entendeu? A pergunta é, o que o papagaio nem me conhecia? Mas aprendeu com alguém. Os pais são responsáveis pela criação. Se eu ensino meus filhos a serem caloteiros, irresponsáveis, eu estou falando coisas aqui, chegar atrasado, ser diligente, não valorizar a casa do Senhor, não estudar, não aprender a honrar a palavra, não aprender a pedir desculpa, não aprender a ser humilde. É eu que estou criando. Sou eu que estou criando. Amém? Os pais são diretamente os condutores guia de ensinar o caminho correto. Ué, irmão. Aí eu vejo umas coisas assim, tenho vontade de esganar esse menino, mas por que será, não? Por que será? Era você que tinha que levar. Uma coisa é chorar, porque eles optaram pelo caminho errado, aprendendo o que é certo. Amém? A outra coisa é eu dar um mau testemunho, não ser um guia certo e depois chorar. Irmão, fazer o quê? Né? Fazer o quê? O tempo não volta. Não volta. O maior legado que um filho pode receber dos seus pais não é uma casa. Minha vivência pública em área de segurança pública por 30 anos, desde o primeiro dia ao último dia que eu me aposentei, eu descobri, eu revi algo que a Bíblia diz. O maior legado que se deixa para a posteridade não é uma casa, não é um carro. Olha, querido, nem uma faculdade. Está cheio de gente com nível superior, de alto gabarito, mas qualidade de gente. Vou contar um exemplo aqui. Meu carro estava consertando, emprestei do meu irmão, deu problema, enfim. Eu precisei conduzir o pai hoje. Foi no médico de Uber. Um senhor ajudou a descer com todas as dificuldades, colocou à disposição, etc, etc, etc. Na volta eu chamei para levar, o cara ficou sentado dentro do carro, moço, eu falei para a Fernanda, eu não sei o que será dessa geração.
Ele disse assim, vendo toda a dificuldade de colocar ele lá dentro, não levantou, não ajudou, não fez nada, virou para mim e falou assim: vai ter alguém lá para ajudar a tirar ele do carro? Percebe que o mais idoso teve... não, o mais novo está lá. A pergunta dele mandou uma mensagem para mim: eu não vou ajudar teu pai a descer do carro. Eu disse: um dia vai ficar velho, se é que vai chegar. O maior legado que um filho pode receber do seu pai não é um carro zero, não é uma casa, isso é patrimônio, isso é bem. O maior legado que um filho pode receber do seu pai é o ensinamento da palavra, porque aí sim ele será um bom doutor. Aí sim ele será um bom engenheiro, será um bom médico, será um bom marido, será uma boa esposa, será um bom cristão, será um bom profissional. Por quê? Porque ele recebeu a palavra, ele aprendeu que não se mente, ele aprendeu que não se falsifica nota, ele aprendeu que diante das tuas cãs te levantarás. Viu como isso não aconteceu hoje? A gente vai aprender aqui, diante dos mais velhos, se levante, honre eles. O cara que é um profissional contratado diz: eu não vou ajudar teu pai a descer do carro. Um filho, quando diz aqui um filho tenro, significa um filho que é macio, novo, ensinável. Aí você vai entender que tem um provérbio que não é cristão. É de novo que se torce o pepino. Falar em pepino, você já entende bem isso aí, não é? Então é de pequeno, depois vocês explicam para os irmãos lá. O que acontece aqui? É que um filho, no início, ele é ensinável. É isso que ele está dizendo. Irmãos, às vezes a gente conversa sobre os ensinamentos que teve nos MI, os cursos, as ministrações. Eu vou deixando, irmão, depois que a madeira vai pegando forma, ela não enverga mais. Então você pode não gostar, eu também não gostava e continuo não gostando. Às vezes eu passo aqui na igreja e eu sou o primeiro que eu percebo que algumas crianças não recebem educação nas suas casas. Aí, já que os pais me ensinam em casa, ensino eu. A mãe pode não gostar, mas aqui eu sou o pastor. Então, aqui eu falo. Porque se cair um extintor no pé dessa criança e quebrar, decepar o pé dela, eu vou ser responsável. Se ela cair e bater a cabeça, de uma certa forma, sobra para mim. Entende o que eu falo, querido? Então, às vezes, a gente não gosta de chamar a atenção. A gente não gosta de botar de castigo. Mas ele é flexível. A ideia de Salomão aqui tem um reflexível. Agora, depois que a árvore cria casca, tenta envergar uma árvore grossa. Não enverga, querido. O máximo que vai acontecer com ela, o que é? Facão come. Pegou ou não pegou? Então, quando eu disse dos exemplos de roupas, quando eu disse sobre programação de TV, que tem que ter regra. PlayStation, TV, joguinho, tem que ter regra. Eu não sei por que criança tem que ter celular. A criança brincar, subir, triscar. Isso é criança. Não roubar, não furtar isso. Se não deixar, ele chora. Quem tem que levar varada é a mãe, é o pai. Porque aí chega no culto, quer ver um exemplo? Você acha que a criança quer prestar atenção no culto ou quer ficar com o celular? Quem é culpado? Quem que dá celular para a criança na hora do culto? Quem que tem que levar varada? Não gostei, magoei. Um filho tenro é macio e ensinável. Não faz enquanto é pequeno. Depois, igreja, resolve. Pastor, esse menino está endemoniado. O menino? Mas quem que é a mãe do menino? Quem que é a mãe demônio? Quem que não trouxe? Quem que não ensinou? Quem que passou pano? Quem que mentiu para ele? Quem que ficou na frente da televisão? Quem que ficou com o celular o tempo todo? Quem que enganou? O menino? Você já leu Provérbios 4? Aqui está falando de maciez. Não ensinou, irmão? Agora quer que aos 17 anos esse menino tome a sua bênção?
não ensinou a respeitar os mais velhos. E agora você quer que a gente conduza isso? Vira e mexe os menininhos aqui da igreja. Eu dou bala mesmo, é meu papel. Eu vou continuar dando bala, pirulito, doce, e os 6 que se virem aí. É o meu papel. Esse negócio de falar, se você não fizer certo, eu vou levar você para a sala do pastor. Sabe que mensagem estão mandando para as crianças? Eu sou um monstro. Não sou, não, irmão. Se pisar na bola comigo, vai tomar café com bolacha, etc., na minha sala. Mas depois a gente faz o que tem que fazer. Mas sabe o que acontece? Às vezes as crianças vêm falar comigo, passa por mim aqui assim, ó. Eu falo, volta. Quem eu sou? Pastor, você passou por mim, não deu boa noite, não deu paz do Senhor? Da onde que vem essa falta de educação? Me ajude. Da onde que vem essa falta de educação? Pode falar, irmão. Adulto faz isso aqui na igreja. Comigo e com ela. Como é que os filhos não vão fazer? Um filho tenro, ele é ensinável. Depois, irmão, esse negócio de você ficar levando comidinha lá no quarto para o filho ficar na frente da TV com 5 aninhos, 6 anos. Imagina a cena, perninha cruzada, almofadinha, tá assim, ó, galinha pintadinha, tal. O Adamastor, vem comer. Não, deixa o menino. Você acha que com 17, 18 anos ele vai comer na mesa? Vai não, filha. Vai não. Você ensinou isso. Você cultivou isso. Amém? Amém. Amado significa ser tratado como se fosse filho único. Todo filho tem a sua individualidade. Eu não posso trabalhar com filhos no genérico. Faça igual o seu irmão mais velho fez. A gente odeia isso. Embora eu seja o mais velho. Ou ao contrário, você é o mais velho, é responsável pelo seu irmão. O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso, com meu irmão, com a minha irmã? Não fui eu que os fiz. A educação continua sendo do pai e da mãe. Captou, irmão? Pegou? Está dando glória, né, irmã? Eu sei, eu entendo. Entendeu como é que é o negócio, querido? Obedecer aos mandamentos, quando ele diz aqui, é ouvir atentamente. Reter e obedecer é a ideia de alguém que guarda. De nada adianta eu estar falando isso hoje se eu vou sair daqui e não estou disposto a mudar. Não estou disposto a mudar o meu jeito. Salomão está dizendo, guarde, retenha. Ele está dizendo, não adianta você não estar disposto a isso. Aqueles que guardam o seu caminho na sabedoria serão protegidos pela sabedoria. Interessante? Interessante. Estava falando com um irmão hoje no telefone sobre pessoas perversas, que às vezes vêm fazer a gente querer perder a fé. Eu disse, não precisa orar mais. Precisa orar mais, porque se a gente não orar mais, quando algumas pessoas usadas pelo inimigo provocar a gente, você vai dar flores? Não vai. Você vai dar pimenta, outras coisas mais. Por isso ele está dizendo que aquelas pessoas que são dotadas, que guardam o caminho do Senhor na sabedoria, pela sabedoria serão guardados. Você já ouviu, né? Eu já sei de gente assim, gente que não era assim, e gente que melhorou, e gente que fala, se essa irmã me pegasse há 15 anos atrás, ela ia ver. Verdade. Eu falo isso. Com 1,90 m, 123 quilos, bem vividos, bem distribuídos. Vira as costas, me fala o que quer, me desrespeita, não tem um pingo de educação, trata de você como se não tivesse. Eu lá atrás falou, qual é que é a tua, rapaz? Volta. Volta, não sou teu pai nem tua mãe para você tratar assim. Volta. Porque aí fora é assim, viu, irmão? Aí fora você desrespeita. Não é assim que fica, não. Mas a partir da conversão, a partir do crescimento na palavra, a partir da busca da palavra,
O que Salomão está dizendo aqui dos versos de 1 a 4 é o seguinte, que a sabedoria vai nos proteger. Porque tem coisas que a gente vai fazer de sangue quente. O animal mais dócil, quando encurralado, ataca para se defender. Então tem coisas que a gente vai agir na emoção e depois vai assinar o BO de lesão corporal. Vai responder inquérito, vai pagar processo por injúria, difamação, vai perder emprego, vai se afastar das responsabilidades eclesiais. Fala, irmão, você foi falar com o irmão não obedeceu, você sentou a mão na orelha dele, irmão. Pelo amor de Deus, pastor, me ajuda. Ajuda no quê, irmão? Vou orar e você vai responder, esse BO é seu. Aí a sabedoria, o cara fala um monte de coisa para você, e você se lembra que você engolia um sapo. Agora você aceitou Jesus. Deixa eu te dar uma boa nova, não é um sapo, é uma lagoa. Mas essa lagoa vai te trazer paz. Porque nós vimos aqui que Deus é que vai tratar com o perverso. Diga aleluia. Então se converte. Vamos lá. Pais piedosos fornecem os melhores nutrientes para uma vida de bem-aventurança. Lembram-se do antigo mentiolate? Ardia, não é? Segurava, não, vai, e tal, e pá. No dia seguinte, a gente estava tudo de novo, andando de bicicleta, fazendo empinação, subindo no muro. Vai ganhar mentiolate de novo, que iodo era moleza. Pais piedosos ministram nutrientes que vão trazer bem-aventuranças. Mamãe está aqui. Filho mais velho. Sei bem o que é mangueirada. Sei o que é rodada. Mentiria. Mais ou menos assim. Mas se muita coisa que eu fizesse, minha mãe falasse... Faz foquinha para a mamãe, faz. Sabe aonde eu estava hoje? No crime. Preso ou morto. Quantas vezes era só assim, ó. 9 horas não é 9:1. Se entrar 9:1, está ali na parede. Era uma cinta preta. Fatal. Bem-aventurança. Você acha que eu seria um homem? Você acha que as mulheres de hoje seriam esposas legítimas, abençoadas, se na infância fizessem tudo o que quisessem? Porque pais piedosos nutrem os seus filhos com bem-aventuranças. Porque a gente vai embora, irmão, e o mundo não tem misericórdia. Poucos têm o privilégio de possuírem pais com sabedoria que compartilham sobre valores e princípios. Não chame os seus pais de ruins, não tenha seus superiores como maus, porque muita gente não tem esse privilégio. Já falei isso e repito, a primeira sentença de pena de morte na América do Norte, o condenado chamou o último desejo, o desejo foi conversar com a mãe. E lá, minutos antes da execução, mãe, quero te agradecer. Porque todas as vezes que eu trouxe coisa errada para dentro de casa, todas as vezes que eu menti para a senhora nunca me chamou atenção, a senhora nunca me deu uma surra, a senhora nunca fez nada. Talvez eu tivesse escolhido o crime, mas hoje eu saberia a diferença do que é certo e o que é errado. A mãe saiu dali chorando e ele foi executado. Então, queridos, abençoe e glorifique aqueles que te instruem. Verso de 5 a 10, a sabedoria é um tesouro, adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Filho meu, ouça minhas palavras e ponha-as em prática e terá uma vida longa e boa. Primeira verdade que ele está dizendo aqui nesses versos é que a sabedoria é um tesouro mais precioso que o ouro mais fino e mais puro. Por quê? Porque não adianta você deixar para o filho $2 milhões se ele não tem sabedoria para gastar.
Se ele não tem sabedoria, entender que com o dinheiro, se ele não fizer bom uso, vai acabar. Lembra-se da passagem do filho pródigo? Ele recebeu aquilo que nem direito ele tinha, o pai o deu. O que ele fez? Torrou tudo em pouco tempo. Então, a sabedoria não tem preço. Quem escolhe o caminho da sabedoria terá uma vida de segurança, honra e beleza. A gente não precisa se esforçar, irmãos. Às vezes a gente não vê o primeiro resultado na hora, nem no primeiro ano. Mas a promessa não é minha, a promessa é de Deus. Que quando a gente escolhe a sabedoria, nós vamos ter vida segura, vamos ter honra e vamos ter beleza. Atenção, você que está meio feinho. Pega isso, olha o que sabedoria faz. Faz o feio ficar bonito. Pastor, como? Irmão, quem que gosta de ficar do lado de gente chata? Você já pegou uma cena como essa? Estamos conversando aqui. Está chegando o ímpio, o perverso. O que a gente faz? Valeu, falou. Eu cheguei, todo mundo saiu. Por que será, não? Mas quando a pessoa tem sabedoria, ela é agradável. Prepare-se para os convites de churrasco que você vai receber. Ai, que interesseiros. Mas a sabedoria nos torna mais bonitos, mais atraentes. Coisas do tipo assim, eu quero ouvir a opinião de fulano. Por quê? Porque eu sei que ela não vai mentir. Eu quero conversar com fulano. Por quê? Porque ele é crente de verdade. O que você faria em meu lugar? Faria isso. Boa essa palavra. A sabedoria e entendimento são aquisições mais importantes da vida. Você pode ganhar dinheiro. Você pode fazer 200 mil plásticas. Você pode ter casa na praia. Você pode ter chácara. Mas se você não tem sabedoria, você é insuportável. Já que fizeram o churrasquinho na laje? Já. É gostoso, irmão. Mas tem ambiente que é top. E a gente fala, não vejo a hora de ir embora. Porque a presença de algumas pessoas é ruim. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Verso 8, se você der valor à sabedoria, ao considerar a sabedoria, ela vai levantá-lo em honra. Irmão, é só questão de tempo. Ele diz, abrace. Abraçar aqui, irmão. Vem cá, Eduardo, por favor. Não demora, filho. Você diz que é atleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diante das câmeras. Me dá um abraço. Se eu combinasse, não dava certo. Já viu o abracinho dele? Isso é abraço. Abraça a sabedoria. Abraça a sabedoria, abraça. Abraçando a sabedoria, você recebe um carinho afetuoso da sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Pode todo mundo fazer errado, falar errado. Quando você está com a sabedoria, é uma paz. Eu sei que eu não estou errado. Pode todo mundo rir e zombar. Por isso ele fala, abrace a sabedoria. O segundo abraço. Primeiro, não. Abraça. Verso 9. A sabedoria promove a glória. A grinalda e a coroa simbolizam graça e favor de Deus. Olha que interessante. A sabedoria traz sobre a vida da gente algo que destaca. Pessoas não tomam decisões. Eu, irmãos, falo para vocês, cada dia que passa eu fico mais preocupado comigo. Porque não são vocês, desculpa o que eu vou falar, eu não sou tão procurado para aconselhar os membros da igreja. Quando eu fico sabendo, já fizeram, já assinaram, já fizeram, depois só traz o BO para mim. Mas algumas pessoas do mundo, me ligam e perguntam, você pode me dar um conselho? Pesa, porque
O nosso jeitão de falar, de brincar, que você vai falar com... Pois não. É isso que está falando. A sabedoria traz como grinalda coroa. Coroa. Aquela vizinha ali é uma vizinha de Deus, preciso falar com a senhora. Aquele homem é um moço de Deus. É isso. Quando fala de ornamento, só ganha isso aqueles que conquistam. Então não adianta dizer eu sou sábio. Primeiro que quem diz que é sábio já provou que não é. A sabedoria não se promulga porque eu digo que sou. A sabedoria é algo que exala de dentro para fora. Por isso fala que é ornamento. Versos de 11 a 17, o caminho da sabedoria. Olha o que diz. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Lembre-se do abraço que eu dei no Eduardo, é isso. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus, nem pense nisso, não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante, pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar, comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Os ímpios, os que não têm sabedoria, se dedicam a fazer mal para os outros, porque isso é o que os alimenta. É isso que está escrito aqui, irmão. Gente ruim, enquanto não faz maldade, não descansa. Agora eu quero pontuar uma coisa com você aqui, irmão. A palavra de Deus em João diz que aquele que podendo fazer o bem e não faz, peca. Você acha que cabe dentro do cristianismo eu me alegrar com a maldade na vida dos outros? Isso já mostrou quem eu sou. Já mostrou que está no meu coração. Por isso que Salomão diz, eles não dormem enquanto não fizerem mal. Ele diz, te faço andar, significa a sabedoria. Ele está dizendo, eu te faço pisar no caminho certo. Como é que você faz alguém pisar no caminho certo? Dá para falar para a pessoa, é ali, e dizer, eu te fiz andar? Não, o que ele está dizendo aqui é, pegue a mão, pise com ele, faça-o andar. A figura aqui de segurar com a mão sugere esforço. Nenenzinho novo é a coisa mais fofa, sim ou não? Ai, que fofo. Não chora. Ah, chora, mas você não precisa falar para ele, ele não vai bater porta. Neném novo não bate a porta na cara da gente. Faz um totozinho, um xixizinho. Mas, né? Porque o neném novo, você conduz. Mas depois que o filho cresce, muitas das vezes você vai ter que dizer, isso para quem tem sabedoria, volta aqui agora, Adamastor. O que você falou? Não, você vai voltar aqui. Não, volta aqui. Peça desculpa. É andar. Criar filhos é esforço. Vou dizer uma coisa para você. Pastorear não é mole, não. Estou saindo. Aí passa esparadrapo aqui, esparadrapo aqui, esparadrapo aqui. Pastor. Foi falado, não foi? Foi. O que dá vontade de falar? Estou nem aí, não é? Não, não é, não. A gente vai dizer, tá bom. Porque a figura de segurar na mão é andar no caminho. Mas vai fazer? Vai. Vai fazer biquinho? Vai. Vai. Vai ter que ficar na mesa até todo mundo terminar de comer. Ah, isso é ditador. Não. Na nossa casa, quem manda é o Senhor Jesus. Então, aqui tem regra. O filho exortado, nesse contexto, é fazê-lo pegar
o que é bom. Evite todas as tentações de entrar no caminho do mal. É isso que Salomão está dizendo. Irmãos, tem coisas que não tem volta. Amém? Tem coisas que não tem volta. Deu um passo, entrou no carro, não tem volta. Você não é boba, você não é bobo. Ei, os caras são da pá virada, os caras são da errada. Você está sabendo que os caras usam droga. Você está no meio deles? O que ele diz? Evite as tentações de entrar no caminho do mal. Eu conheço pessoas que experimentaram droga para dizer, não, eu não sou, eu tenho domínio. Até hoje são dependentes, porque entraram. Ele diz, não entre, proíbe o primeiro passo em direção à associação com os perversos. Irmão, é simples, irmão. Tem coisas na vida que eu tenho que dizer para a minha alma assim, não, pronto, acabou. Por quê? Porque se eu for vai dar ruim. O camarada teve uma vida inteira no vício da bebida, no vício do cigarro, e ele vai aceitar um emprego para trabalhar num lugar que vai dar bebida para os outros. Não é de Deus, querido, você sabe o que pode acontecer. Mas vamos um pouco mais profundo. Proíbe o primeiro passo em direção à associação com os perversos. Eu escuto umas frases assim, religião é religião, negócio é negócio. Não, irmão, não casa, não tem liga, não quita. Eu me ajuntar com gente perversa. Não devo nem entrar. Não, entrou, pode esperar que vai vir as consequências. Ele diz, não ande. Significa proíbe de avançar. Pode ser, o contexto é isso aqui, irmão. Pode ser que eu tenha dado um passo errado. Pode ser que eu fiz coisas erradas. O que ele está dizendo? Pare de andar. Se já não devia ter feito, pare de avançar. O que eu preciso fazer? Troque o número do celular. Ou então, fique um tempo sem celular. Mude o e-mail. Mude o ônibus. Se preciso, muda de emprego. Mude de horário. Você já percebeu que entrou? É isso que ele está dizendo. Pare de avançar. Sabe aquele negócio? Já entrei, já enganou. E não vou com você. Não vou. Não vou. Para. Pare de avançar. Terceiro, ele diz, é advertido nem experimentar. Tem coisa na vida que a gente fala assim, não, por que não? Porque você não é homem, porque você é crente. Pode você falar o que você quiser. Não quero, não vou e ponto. Entendeu, irmão? É isso aí, ué. É o que ele está dizendo. Nós somos instruídos a considerar a grandeza do perigo. Não vá. Se você sabe que a sua criptonita é aquilo, não vá. Estou falando a linguagem dos jovens. Estou ficando moderno. O super-homem enfraquece com a criptonita. Tem certos irmãos que enfraquecem com o sexo alheio. Então, passinho para cá. Encostou, dá a mão, passinho para cá. Vem para cá, vai mais para frente. Ô, irmã! Você percebeu que o varão está meio saidinho. Não vá. Foi, como diria na minha turma, é caixão e vela preta. Não tem o que fazer. Existe a nossa tendência natural para o caminho do mal. Sim ou não? Sim. Existe sim, viu, irmão? Você que é super crente aqui, tem alguma coisinha aí que você sabe que se der mole, vai dar ruim. Então nós temos isso. Não vou nem falar. Nem é bom falar, porque o diabo não é onisciente. Entendeu? Não fale para o diabo não ficar escutando. Aí eu suporto tudo, só não suporto. Não fala isso, não. Nós temos uma tendência de fazer o que é errado, mas a sabedoria nos põe no caminho. Não fique um pouco, nem flerte com a tentação. Pastor, aqui não. Eu sou crente há 20 anos. É crente, hein? Lembra daquela vozinha lá no Éden? É verdade que Deus falou.
Não vá. Não entra. É melhor você levar alguns rótulos, mas dormir em paz com o Espírito Santo. Fuja das menores ocasiões do pecado, como José fugiu da esposa de Potifar. Ele sabia que ela, quando pegou na capa, fica a capa. Fica. Porque o que Deus tem lá na frente é melhor do que uma noite de sexo errado. Você já parou para pensar se José tivesse falhado? Eu gosto de pensar sempre o anverso, quando eu vou refletir. E se José tivesse cedido? E se Potifar chegasse naquela hora com a espada? Que história nós estaríamos contando hoje de José? Picadinho do Zé. Buscando a sabedoria, a quantidade e a qualidade de vida são prêmios. É interessante, irmãos, porque quem tem a paz do Senhor Jesus não tem certos receios. Ele tem qualidade de vida e ele tem quantidade de vida, porque nós aprendemos aqui que a falta de sabedoria encurta a vida. Quanto valentão aí foi enterrado? Eu não levo desaforo para cá. Tum! Quantos homicídios não são esclarecidos? Quantas brigas de trânsito não dão mal? Quantas festas de fim de ano entre familiar não vira tragédia? Os justos, ele diz, aumentem luz, enquanto os ímpios tropeçam na escuridão. Por isso que tem gente que vai falar assim, nem insista com fulana. Por quê? Ela não vai. Ele não faz. Já percebeu que certas conversas não chegam para a gente? Sabe, um dos, eu ia falar versículo, mas não é. É a expressão de segurança que eu escrevia nas provas. Eu escrevi e falava para os caras assim, escreva, vale 5 pontos na prova. Tinha 2 perguntas, vale 5. Você já sabe princípios, noções de segurança, etc., direito, tal. Explique o provérbio para mim. Alguém me ajude com os irmãos. Assombração sabe para quem aparece. Aliás, tem um meme que fizeram aí que eu vou lançar. O que significa isso? Significa, no Provérbios, não é bíblico, não existe assombração, tem os demônios aí, mas quem dá brecha? Que alguém não vai chegar para mim oferecendo um Corolla por R$2.000, 2023. Não está barato demais? Você não acha? Tá. Se alguém te oferecer um passeio, para você comprar um valezinho, um voucher, para você ficar num resort por R$500, pague já, você vai pagar? Por que não? Simples, querido. É o que estamos vendo aqui esta noite. O conceito de luz, a nossa tendência é só aumentar. Que eu já tive o desprazer de ver cristãos entrando em delegacia, respondendo por crime de recepção. Da pessoa comprar coisa roubada. Olhar assim e falar, irmão, pastor, quem é da época do videocassete aqui? Você lembra quando saiu o videocassete? E do tal de 4 cabeças, 3 cabeças, faltava ser dragão que ele saía, né? Aí era um absurdo, a gente fazia consórcio para ter aquilo. Aí quando a gente consegue comprar o videocassete, vai agora para o CD. Bom, enfim, você comprou um videocassete que valia R$2.000, você pagou R$200? Para, né, irmão? Dava para desconfiar. Os ímpios insensatos nem sabem que há uma ligação entre pecado e punição. Eles não sabem. O ímpio não considera isso. Mas eu quero ver um cristão fazendo coisa errada dormir em paz. Se eu estou fazendo algo que é pecado e eu estou dormindo em paz, sem a consciência que isso vai ter consequência, eu já estou do lado de lá. Mas isso não vai inibir a ação de Deus. A sabedoria de Deus, quando ela é acatada, renova a nossa mente e nos permite pensar com inteligência. A gente não vai pensar mais com a pele, com o sexo,
com vontade de comprar, com vontade de ter, porque a sabedoria nos faz agir com inteligência. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele continua: o que eu quiser fazer eu faço, mas nem tudo me convém. Passamos a tomar as decisões corretas quando buscamos a sabedoria. Passamos a receber a orientação de Deus. Quem trilha no caminho da sabedoria anda com Deus. Diga aleluia. Aí Salomão escreve que não apenas a maldade é o pão deles, mas a violência é o vinho deles. E eles, o sustento deles passa a ser o pão e vinho, que é a violência. Então tem gente que não dorme, que não é feliz enquanto não machucar os outros. Gente ruim. Existe gente ruim. Vou te dar um exemplo. Estou ruim de memória hoje, viu? Nabal. Nabal é um sujeito que, camarada insensato, né? Ele vai falar para Davi, que matou Golias, chamar Davi de vagabundo, porque é isso que ele chamou. Você acha, rapaz? Mandar um recado para Davi, falar: dá licença, irmão. Caçar a turma, pedala. Manda Davi e a sua turma caçar assunto. Você está falando para o cara que matou Golias, João. Vem chumbo aí, não espere coisa leve. Se não é Abigail, Nabal ia morrer do mesmo jeito, só que não ia morrer por ele, ia morrer pela ação da espada. Diz o texto: por que é que não se admira que eles não dormem enquanto não fazem mal? Porque está neles. Gente que só faz mal, que por mais que saibam que é errado, eles não fazem. Mas o texto fala que a vereda do justo e o caminho do perverso tem um caminho de contraste. Por isso, irmãs, que de vez em quando a gente fica em dúvida com alguns testemunhos. Não tem como não julgar. Porque o fruto do Espírito está elencado lá. Assim como a obra da carne também está elencada. Por isso que o texto nos diz, Salomão falando até o versículo 19, que a vereda do justo e do perverso são em contrastes. Como é que eu posso me sentar à mesa, como hábito, com pessoas que profanam o nome do Senhor? Como é que eu posso me associar e os imitar? Não tem como. O justo, olha que coisa linda. Numa escala de 0 a 100 volts, como está a sua capacidade de luz hoje, como cristão? Quem está 15 volts aí, não levante a mão. Quem está 20? Quem está 40? Pastor, a minha está 50, mas está clareando bem. Nossa, irmão LED, não. A vereda do justo é todo dia melhor. Entendeu como é que é ou não? Quantos lembram daquela lanterninha que a gente apertava com a mão assim para dar uma carguinha para ela iluminar? Que a gente ficava feliz quando comprava para cair fora da bateria, mas era 10 chuchadas e 1 minuto de lanterna. Ela ia fazendo assim, ó. Como é que está a nossa luz diante dos homens? Vamos reverter? Como é que está a nossa luz dentro de casa? Como é que está a minha luz dentro da igreja, Pai da misericórdia? O que os irmãos pensam de mim, Jesus? O que esse pastor anda pensando? Jesus, o que essa igreja pensa de mim? Estou lascado, metade eu já sei. A gente precisa pensar que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai raiando, raiando até ser dia perfeito. Eu sempre gostei de viajar de madrugada, depois de descansado. Quando você sai 3h30, 4 da manhã, você vai ver no dia nascer. É muito legal, até para orar. Você vai ver no dia nascer. Aquilo que estava escuro vai clareando, vai clareando, vai clareando, vai clareando. Daqui a pouco está um solzão lá. A nossa vida como crente tem que ser assim.
Hoje eu pequei, eu errei, amanhã nesse eu não caio mais, não falo mais, não faço mais. Cresci um nível. Depois de amanhã eu cresci outro nível. Depois eu cresci outro nível, aumentei outro nível. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Versos 20 a 27, fechamos. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra, saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. É outro texto que eu sempre guardo para mim. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Evite toda conversa maldosa. Repete comigo, evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que os teus pés sigam o mal. Esses versículos nos levam a responder algumas perguntas. Primeiro, é isso que é a síntese do 20 ao 27. O que está em meu coração? O que está? Se eu perguntasse hoje, o que está no teu coração em estar sentado aqui dentro esta noite? O que está em meu coração? Segundo, o que está em meus lábios? É o verso 24. O 23 é o que está no meu coração. Tens escapado um palavrãozinho? Tem escapado uma mentirinha? Tem escapado uma maldadezinha? Primeira pergunta, verso 23. O que está em meu coração? Segundo, o que está em meus lábios? Terceiro, o que está diante dos meus olhos? Irmão, se a pessoa não serve, tem comportamentos inadequados, por que eu tenho que seguir essa pessoa? Quarto, o que se encontra além do meu caminho? Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o teu alvo? Muita gente se perdeu. Para muita gente o alvo é ganhar dinheiro, comprar casa, ter carro e etc e tal. Faz parte da vida, muito bem, mas esse é o alvo único. Será que vale a pena perder a fé, perder o ministério, perder tudo por causa de algo que eu viveria até? Nós precisamos sempre estar vigilantes com o que estamos guardando no coração. Irmãos, experiência própria de um pastor que é humano, que não é perfeito. Eu já precisei orar e chorar por algum tempo, por mais de anos, para Deus me ajudar a tirar algumas coisas do meu coração, porque o que eu sentia era coisa não boa por quem me feriu. E eu me tornei escravo disso. A bênção de Deus não atinge quando o nosso coração não é limpo. Não tem como a promessa de Deus cair sobre a nossa vida se eu toco no corpo e no sangue de Cristo Jesus com um coração que está com problema. Então, há coisas na vida, como vício, procedimento, ira, seja o que for. A gente tem dificuldade de entender o tempo de Deus. Se eu não for para o púlpito, se eu não fizer isso, e se Deus está tratando com a gente 5 anos, 10 anos, porque com Moisés foi 40 anos, antes de liderar. Nós devemos estar atentos, que eu estou guardando no coração, porque o que eu guardo no coração vai voltar para mim. Se é raiva, vai voltar. Se é perdão, vai voltar perdão. Se eu semeio coisas boas, vai voltar, porque a promessa não é minha, a promessa é de Deus. Qual é a maneira que estamos falando, com o que estamos enchendo o nosso corpo? O que nós estamos enchendo o nosso corpo? Essa é uma pergunta que eu achei interessante outro dia, um assunto aí que nem eu quero defender. Ele disse assim: qual a finalidade espiritual para isso?
O que isso trouxe para o reino? Já que você fala de reino. Não, mas o que isso trouxe para o reino? O que essa atitude trouxe de bondade para o reino? Terceira, a vida é muito curta e preciosa para ser desperdiçada com o que é temporário. Eu atendi a uma ligação essa semana, falando com uma pessoa que faz parte da estrutura administrativa do aluguel da igreja. E é exatamente, acho que faz 4 meses, né, Fê? Há 4 meses atrás, eu fui resolver um problema da nossa igreja, numa imobiliária. E cheguei lá, tinha uma situação e eu resolvi, aí falaram assim para mim, o senhor é o pastor? Sim, sou eu. O senhor podia orar por fulano? Falei, posso? Vou falar que não. Posso. A pessoa contou uma situação, e aí a outra falou assim, pastor, eu tenho falado de Jesus assim, 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 assado, enfim. Falei, pode ficar tranquilo, vamos estar orando assim, assim, assado. E sabe o que é interessante? Que eu coloquei esse assunto aqui, orei lá no dia e coloquei aqui. Aí passou uns 15, 20 dias, eu liguei e falei, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas a pessoa mudou. Falei, para melhor ou pior? Para melhor. Falei, louvado seja Deus. Aí, essa semana eu estou falando, a pessoa disse assim, pastor, o senhor sabe aquela mulher que estava aqui sentada aquele dia, que trabalha... Né? Então, aquela mulher teve uma dorzinha no peito, foi fazer um exame, seguraram ela no exame, deu errado e morreu 3 dias depois. Eu falei, como assim? Cheio de saúde. Crente. A vida é muito curta para desperdiçar a vida com aquilo que é temporário. Guardar no coração coisa que é temporária não vale a pena. Eu devo guardar o meu coração para ser cheio do Espírito Santo, para ser canal de bênção. Coração, e a última, no hebraico significa o lugar de conhecimento e fonte consciente das decisões. Coração é isso, irmãos. Coração é isso. Não é porque nós somos crentes, pastores, líderes, que nosso coração não pode ser contaminado. Coração é fonte. Começa a guardar a picuinha do irmão para você ver se você vai estar bem com ele. Aí isso comigo não acontece. Nossa, anjo. Primeira coisa, sento aqui para não sentar perto. Vou para lá. Não demora muito, irmão. Coração é fonte das emoções. Ou trata. Por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr em cima da sua ira, porque um cisco amanhã vira uma pedra, depois de amanhã uma rocha, depois de amanhã uma pedreira. Depois de amanhã a gente não se aceita mais, não tolera mais. Coração é fonte das emoções, estamos falando de sabedoria. O que eu mando para dentro do meu coração é que eu vou dar. Se uma pessoa fala palavrão, aliás, eu quero dar um aviso aqui, irmão. Por favor, não fale isso mais aqui na igreja, porque esses dias 2 ou 3 deixou escapar. Aí eu tive que fazer como pai. Lava tua boca com cloro, rapaz. Não sou igual da rua para você falar desse jeito comigo. Ai, pastor, desculpe. Não. Falou porque está no coração. Falou porque está. O que eu alimento meu coração? Se é de besteira, de bobagem, de grito, é porque está cheio disso. Começa a trocar o filme. Começa a trocar a leitura, começa a trocar as pessoas da internet, começa a trocar os seguidores, começa a trocar por leitura bíblica, começa a trocar por pessoa sábia. Você vai ver se você não vai melhorar. Daqui a pouco a pessoa está te zoando e você está, não, está tudo bem, Deus é justo. E é mesmo. Provérbios 4, conselhos de um pai. Pega o pai que tem que ensinar e pega o filho que sabe o que tem que fazer. Amém? Amém. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela palavra, obrigado.